E aí, pessoal, tudo bem, meus filhos? Então vamos para mais uma aula. O que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver essa, esse conceito de diferença de potencial elétrico, também conhecido como DDP, ok? Então a DDP é uma coisa assim que é mais conhecida entre nós, por exemplo, quando a gente pega uma pilha, tá certo? Eu sei que essa pilha tem um polo positivo, um polo negativo, e a DDP seria a diferença de potencial entre o polo positivo e o negativo, tá? Também conhecida como voltagem da pilha, tá? Ou voltagem da tomada da tua casa, 220 volts, da pilha 1 volt e meio e assim por diante. Então, a gente vai tentar finalizar hoje essa parte sim que é mais teórica, para depois entrar realmente em circuitos elétricos aqui como esse, para nós entendermos como que as coisas funcionam, ok? Então eu vou tentar dar um exemplo prático para vocês aí. Como vocês podem ver, é um raio aí, tá atingindo a Terra. Tá? O que é um raio, gente? Raio não é nada mais do que elétrons se movimentando. Então, uma curiosidade, eu vou voltar a falar para vocês depois, que esses elétrons aí, eles podem estar saindo das nuvens e vindo em direção à Terra. Eles podem sair da Terra e ir em direção às nuvens, ou ainda como esses laterais aqui, eles podem sair das nuvens e para outras nuvens. Então o que acontece? Para o elétron se movimentar, é porque eu tenho um campo elétrico aqui, ó, tá? E esse meu campo elétrico, como vocês podem ver aqui, ó, ele está direcionado nessa direção. Qual o motivo dessa direção aí, gente? É porque lá em cima, as nuvens, quando se atritam, tá certo? Elas pegam e roubam carga uma das outras. Então, por exemplo, essas nuvens, eu vou dizer que elas ficaram com carga positiva. Por isso que eu estou direcionando meu campo elétrico em direção à Terra. Poderia ser o contrário, tá certo? Esse campo elétrico poderia estar orientado para cima. Bom, o que a gente viu na aula passada? Que dentro desse campo elétrico aqui, tá, eu vou ter níveis de energia. Então eu tracei o primeiro nível de energia meu aqui, lá em cima na nuvem, chamei de VA. O que é isso? É o meu potencial no ar. E o outro potencial eu botei aqui na Terra como sendo o meu último potencial elétrico, ok? Então aqui no meio quer dizer que eu posso ter infinitos potenciais elétricos. Agora observem só, eu botei essa carga elétrica negativa aí e eu vou fazer uma pergunta para vocês que vocês vão saber responder. Essa minha carga elétrica negativa ela vai ficar parada ou vai subir? Então, para eu responder isso aqui, vocês podem observar então, ó, que se meu campo elétrico está direcionado, tá, de cima para baixo, é porque lá em cima só pode ter cargas o quê? Positivas, que são as nuvens, tá certo? E o que acontece? Eu sei que esses elétrons então eles vão o quê? Subir, tá? Porque o princípio fundamental da eletrostática diz que cargas de sinais contrários se atraem. E também eu sei que esse elétron ele percorreu o que? Uma certa distância d. Então o que é o quente disso aí? O quente disso aí que eu vou tentar calcular o trabalho agora usando apenas essas grandezas que estão aqui, ó, um potencial em A, um potencial dB, o campo elétrico e a distância desses potenciais, tá? Outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês já aqui é que é o seguinte, se eu perguntasse para vocês qual potencial é maior, o A ou B, opa, volta, qual potencial é maior, o A ou o B? Então, gente, experimentalmente se verificou que sempre o potencial maior é aquele que está aonde você tem cargas positivas. Então o potencial maior sempre vai estar
nesse início do campo elétrico aqui. E o meu menor potencial elétrico vai estar onde? Aonde o campo elétrico está apontando. Então, o potencial elétrico de A é maior que o potencial elétrico de B. Fechou? E aí, o que eu quero disso aqui? Eu quero saber como que é o comportamento da energia aqui dentro. Então, é só de pensar assim, vocês vão ver que tem sentido de que se esses elétrons estão se movimentando, eles estão se movimentando por quê? Porque tem energia. E eu quero saber entender como que essa energia pode ser calculada e como ela pode servir para aplicações tecnológicas, ok? Então vamos para outro slide agora sim. Tá minha animação aí, ó. Eu tô fazendo. Tá muito louco esse slide aqui, cara. Volta esse mouse aqui, ó. Me desculpem, tá? Eu fiz a relação aqui para vocês de uma pedra, tá? Que ela tá caindo. Então ela vai ser soltada a uma determinada altura aqui e ela vai cair. Então qual é a explicação que a gente via lá no primeiro ano, que a gente via assim, que tem uma força, que tem gravidade puxando, e tudo está correto, está correto. Agora eu posso fazer o seguinte analogia, que isso seria mais correto. Aqui eu estou na presença de um campo gravitacional, tá certo? E se eu tenho um campo, eu tenho energia dentro desse campo. E o que acontece? O meu objeto aqui, no caso a pedra que tem massa, ela sempre vai tentar buscar o que? Equilíbrio, fazendo o que? Perdendo a energia dela. Então por isso que ela cai, porque eu posso dizer que aqui em cima eu tenho um potencial gravitacional maior do que aqui embaixo. Se eu pensar sob o ponto de vista de eletrostática, posso pensar a mesma coisa, só tem uma diferença aqui, ó, que é nas cargas, tá? Então eu sei que esse meu campo elétrico aqui é maior aqui em cima e o meu campo elétrico é menor aqui embaixo, porque tem carga negativa. Então, o que acontece aqui de diferente? Aqui eu tenho uma característica diferente porque eu vou ter dois entes que fazem parte do movimento, cargas positivas e negativas. Aqui não, eu só tinha massa. E o que ocorre? É o seguinte, as cargas negativas sempre vão se movimentar para onde tem o potencial maior, ó. Tá? E as cargas positivas sempre se movimentarão no sentido de procurar o menor potencial elétrico. Tá? Gravem bem isso aí, que isso é interessante para resolver algumas questões depois. Bom, gente, agora vamos para a prática disso aí, os exercícios, tá? Antes de eu falar nos exercícios, vamos recorrer a duas equações que vão ser necessárias. A primeira que relaciona campo elétrico, ok? A diferença de potencial e a distância. E a outra equação é para nós calcular a energia, ou seja, o trabalho. Gente, é muito mais fácil calcular a energia que isso aqui. Por quê? Porque a diferença de potencial é fácil de medir. Existem equipamentos para medir isso aí. Ok? E aí depois a gente vai ver que existe uma relação entre essas duas equações aí. O que vai ser diferente daquela primeira figura que eu coloquei para vocês lá? Que a maioria dos exercícios eles trazem esse campo elétrico na horizontal. Tá? Lembrem que lá quando eu fiz para vocês na vertical. Mas isso aqui é muito simples. Olha só aqui, ó. Aqui está meu campo elétrico, as flechinhas estão apontando da esquerda para a direita, ok? Então, onde que está o meu maior potencial elétrico? Aqui no VA, ó, porque eu sei que aqui seriam cargas positivas. Já o meu menor potencial elétrico vai estar aqui no VB. E olha só que ele botou aqui, é igual a VC. Por que isso aqui, gente? Porque é o seguinte, essas linhas pontilhadas, como a gente discutiu na última aula, são superfícies equipotenciais. E o potencial elétrico em cima de uma superfície equipotencial é a mesma. Então,
o B e o C vão ter os mesmos valores. Não tem diferença nenhuma. Outra coisa que quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte, que para mim calcular o trabalho independe da trajetória. A gente chegou a fazer exemplo lá, ó, tá? O meu trabalho vai simplesmente depender da diferença de potencial. Então, se eu tiver uma carga no A e levar até o B, eu consigo calcular o trabalho. Agora, o que acontece? Se eu levar do A para o C, o trabalho vai ser o mesmo. Porque eu só substituí o VB aqui por VC e eu sei que são iguais. Legal? Então, cuide com essas questões. Às vezes vai ter umas questões que é cheio de desenho aqui no meio. Não leve em conta isso aí. Só me interessa a diferença, a distância entre os potenciais, ok? Vamos lá para as questões. Então, ó, a maioria dos problemas vai ser isso aí, ó. Aí tem um campo elétrico, que são as linhas horizontais. Eu vou ter a superfície e potenciais, que serão linhas perpendiculares, tá? Em determinado ponto desse campo, ele vai me dar potenciais elétricos. Então, aqui, ó, no ponto A, é só ir lá para cima. Quanto que vale meu potencial? 100 volts. E no ponto B, 20 volts, tá? Então, eu botei uma carguinha aqui de 400. Ó, saiu errado aqui, é microcoulomb também, tá? Ô, Jones, faz parte. Tá? E ela sai do ponto A e vai para o ponto B. Eu quero saber a energia, ou seja, eu quero saber o trabalho que eu gasto para levar essa carga do ponto A até o ponto B. Então vamos lá ver como eu soluciono isso aqui. Vou botar meu desenho aqui, vou tirar os dados, tá? Minha carga é 400 microcoulomb, ó, eu errei lá na digitação. O meu potencial em A, só vou aqui, ó, 100 volts. O meu potencial B, ó, lá em cima 20 volts. E eu quero saber o trabalho. Então, como que eu resolvo isso aí, gente? Eu tenho duas equações. Uma para calcular o trabalho, ok? E a outra que relaciona a diferença de potencial com o campo elétrico e a distância. Como eu quero saber o trabalho, eu vou usar essa da esquerda, ou seja, da direita, eu tiro para fora. E agora eu venho substituindo, tá? Carga 400 micro, não posso me esquecer que o micro é 10 na menos 6 aqui, ó, tá? E a diferença de potencial vai ser 100 menos 20, ok? Gente, onde que o potencial é maior? Em A e em B. Ó, professor, mas é fácil olhar. É aqui, ó, em A é 100. Então justifica aquilo que eu disse para vocês, ó, que o maior potencial sempre vai estar na origem do campo, onde é positivo, e o menor vai estar onde termina o meu campo elétrico aqui por essa representação. Agora vamos continuar fazendo essa continha aqui, então, ó, substituir os dados, diminuo lá 100 menos 80, e aqui eu vou fazer o que? Vou multiplicar 80 por 400, 3.200 vezes 10 na menos 6. Isso aqui está correto. Só que eu tenho que ajustar para uma notação científica. Então a minha vírgula que está aqui, ó, depois do último zero, eu vou passar 3 casas para a esquerda para botar na frente do 2. 3 casinhas, o que eu faço com o expoente lá? Somo mais 3 e chego ao meu resultado. 3,2 vezes 10 na menos 3 joules. Tá? Sem mistério. Vamos para a próxima exemplo. Então, olha só, a figura representa algumas superfícies equipotenciais de um campo eletrostático e valores potenciais correspondentes. Gente, o que muda aqui? Ó? Então, ele quer saber o trabalho, ele me deu a carga, aqui ele não me deu o micro, já deu 10 na menos 6, facilita. Mas aqui esses desenhos tudo torto, vai precisar, pô, mas lá, professor, o senhor já tinha passado agora que tudo era retinho. Não tem problema nenhum, gente. Por quê? Porque para mim calcular o trabalho, eu preciso só saber os potenciais no ponto A e no ponto B. E estão bem definidos. Ó. Se eu olhar aqui, o ponto A vale quanto potencial? 20 volts. E no ponto B, 10 volts. Tá? Então, ó, vou tirar os dados, vou botar meu desenho aqui. Ok? Ó, e vou lá. Ó, carga
Meu potencial em A é quanto? É 20 volts. E isso aqui é importante, eu não posso me esquecer que é negativo em B, tá? Vou calcular o trabalho de novo. Duas equaçãozinhas. A da direita eu mando para longe. Vou substituir aí. E aqui, muita atenção, ó. Eu tenho que levar em conta aqui, ó, que eu tenho que botar um parênteses e fazer a regrinha de sinais aqui, ó. Porque na minha equação é menos. Só que o meu potencial em B é negativo. Então, menos com menos vai ficar quanto? Mais, né, gente? Então, ó, fica assim, 20 mais 10, 30. Agora eu vou multiplicar o 30 vezes o 2, 60 vezes 10 na menos 6. O que eu tenho que corrigir aqui? A notação científica. Então, a vírgula que está no último zero, eu vou passar apenas uma casa para a esquerda, que vai ficar 6. Então, eu somo mais um. Tchan! Chega o meu resultado. Tranquilo? Não é difícil, né? É que tudo que vocês construíram até agora, notação científica, essas coisas sempre tem que estar na ponta da língua, isso aí, ok? Bueno, vamos para outro exercício. Duas placas metálicas, sinais contrários. As placas estão a uma distância de quanto? 0,02 metros. Chama atenção para vocês, ó, que às vezes isso aqui está em centímetros, tem que transformar. Tá? Como está em metros aqui, não precisa. Medeu o campo elétrico, ok? E ele quer saber respectivamente o valor da diferença de potencial entre as placas e do trabalho necessário para transferir uma carga elétrica de 3 vezes 10 a menos 3 coulomb da placa negativa, a de baixo para cima, ok? Vamos lá então. Vou tirar os dados. Carga, eu tenho o campo elétrico, tenho a distância. E as perguntas eu quero calcular a diferença de potencial e o trabalho. Pego minhas equaçãozinhas e olha só. Problema sanduíche. O que é sanduíche? Né? 2 em 1. Um. Eu vou ter que responder duas perguntas. Então, se eu observar aqui minhas equações, eu vou ocupar as duas. Tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar uma divisãozinha aqui e vou usar da direita. Primeira, porque eu quero calcular o quê? A diferença de potencial. Então, vamos lá. Olha aí, só substituir, gente. Ó. Campo 5 vezes 10 na terceira, vezes 0,02, que é a distância. Multiplico 5 por 0,02, vai dar 0,10. Agora, para transformar em notação científica isso aqui, gente, ó, a vírgula que está na frente do 1, eu vou ter que passar uma casa para a direita. Agora é o seguinte, quando eu passo a vírgula para a direita, o que eu tenho que fazer? Diminuir o expoente, não é isso? Mas aqui eu vou fazer uma coisa diferente. O que é? Essa diferença de potencial, gente, tá? Dificilmente em provas de vestibular e nem você vai encontrar resposta em notação científica. Você tem que transformar isso para um número decimal. Legal? E para mim transformar esse número, tá, de notação científica em decimal, eu tenho que terminar com isso aqui. Eu tenho que deixar isso aqui zero. Legal? Então eu vou botar menos 3, por quê? Porque mais 3 menos 3 daria 10 na zero, que é quanto? 1. Se eu estou diminuindo menos 3 aqui, quer dizer que eu vou ter que passar minha vírgula 3 casas para a direita. Então se eu passar uma fica 1, se eu passar duas fica 10, e se eu passar mais uma, eu tenho que acrescentar um zero, e isso aí vai dar quanto? 100 volts. Tá? Tu vai me perguntar assim, professor, é obrigado a fazer isso aí, eu posso deixar em notação científica? Gente, você pode deixar em notação científica. É que quando você for fazer uma prova fechada, que a gente diz, vai estar as respostas lá e você vai ter que se adaptar. Então tu não pode se apertar, imagina tu chegar nesse resultado aqui de cima, tá? Transformar em notação científica, tu vai nas respostas, não tem. Ok? Matei a primeira, agora vou para a posição da esquerda, olha lá, carguinha 3 vezes 10 a menos 3 e o meu potencial 100. Multiplico o 3 pelo 100,
300 vezes 10 a menos 3, agora sim vou transformar em notação científica. Então, a minha vírgula que está aqui no último zero, vou passar 2 casas decimais para a esquerda. Então, vou ter que somar quanto? Mais 2. E chega ao meu resultado, 3 vezes 10 na menos 1. Joule, né? Ou Joule, né? Mas Joule é o mais correto. Tranquilo? Muito bem. Vamos, por exemplo, 4. Então, aqui, gente, tá? É uma questão teórica. E ela me dá o que? Um campo elétrico, tá? Me dá o ponto A, me dá o ponto B. Legal? E me mostra que uma determinada carga pode ir do ponto A até o ponto B de quantas formas? 3 formas. Ele pode ir pelo caminho 1, ele pode ir pelo caminho 2, que é esse todo sinuoso, e pode ir pelo caminho 3. Legal? E aqui ele dá as opções e quer saber quais são as corretas. Legal? Então a gente vai analisar isso aí. Então eu desenhei aqui o campo de novo. Então antes de a gente começar a julgar as coisas, vamos lembrar umas coisas. Aonde que o potencial elétrico é maior? Em A ou B? Em A, né? Ó, carga positiva. Então o potencial B é menor. Pergunta 2. O campo elétrico, gente, aqui dentro, será que ele tem valores diferentes ou ele possui o mesmo valor? Então lembram bem, ó, como isso aqui é um campo elétrico uniforme, que a gente já viu nas aulas anteriores, se ele é uniforme ele tem o mesmo valor. E a terceira coisa que eu chamo a atenção de vocês, que para calcular o trabalho, ou seja, a energia que eu gasto para ir do ponto A até o ponto B, será que tem diferença eu ir pelo caminho 1, pelo caminho 2 ou pelo caminho 3? Não, né, gente? Porque independe da minha trajetória. Vai depender das diferenças de potenciais elétricos, tá? Então vamos lá ver primeiro o que ele diz. O campo elétrico tem a mesma intensidade do ponto A e B? Correto, né? Eles têm a mesma intensidade em qualquer ponto, o campo elétrico vai ter o mesmo valor. 2. O trabalho realizado para levar a carga elétrica de A até B depende da trajetória escolhida e guarda a seguinte relação. O trabalho 2 vai ser maior que o trabalho 1, que vai ser maior que o trabalho 3. Não, né, gente? Olha aqui, ó. O trabalho depende apenas da diferença de potencial e não da trajetória. Então os trabalhos vão ser iguais. Tu ir pelo 1, pelo 2, pelo 3 é a mesma coisa. Então tá errado essa aqui. Tchau. E vamos para a terceira, que ele diz o seguinte. Entre os pontos A e B existe uma diferença de potencial elétrico, cujo módulo pode ser determinado pelo produto do módulo do campo elétrico da distância de Virgem Maria. O que ele quer dizer com isso aí, ó? Gente, quando ele coloca essas coisas, ó, vai para a equação. A diferença do potencial pode ser calculado pelo módulo de quê? Multiplicação do campo elétrico vezes a distância. Corretíssima essa questão aí. Tá? Beleza? Então, eu acho que deu para vocês ver um pouquinho do que eu queria passar hoje. Tá? Esses tipos de problemas são bem pertinentes. E eu diria para vocês que esse exemplo aqui, ele é o que a gente chama de pega-ratão, né? Porque o cara que não vai preparado para fazer uma prova, ele é essa questão. Tá? Eu, quando fui fazer cursinho, vestibular, essas coisas para fazer faculdade, eu errava todas essas questões, porque para mim a lógica era o quê? Que quanto mais eu andei, maior seria a energia. Então eu acharia que o trabalho pela trajetória 2 seria maior do que a trajetória 1 e maior que a trajetória 3. Tá? Mas até que eu consegui ter um bom professor de física no cursinho que eu fiz, tá certo? E eu consegui entender isso aí, que para calcular o trabalho aqui, não me interessa o caminho.
tá? Vai me interessar o quê? Simplesmente a diferença de potencial. Beleza? Muito bem. Gente, deixei postado também lá, mais um formuláriozinho para vocês fazerem. Eu queria dizer para vocês assim, ó, qualquer dúvida, gente, me procurem, tá? Se vocês achar que tá difícil se comunicar pelo Classroom ali, tá? Manda um e-mail para mim, alguém de vocês aí que eu dou meu telefone para vocês. A gente pode conversar pelo WhatsApp, tá? Não tem problema nenhum, tá? É que a priori assim o que foi passado para nós é que não era para ter muito contato com vocês pelo WhatsApp e sim pelo aplicativo da sede, tá? Beleza? Ou se alguém quiser fazer uma chamada de vídeo também pelo Meet ali, tô à disposição de vocês, ok? Gente, sexta-feira, legal? Vocês vão ter que me entregar isso até outra sexta-feira, ok? Então, tem muita gente que está com dúvida, vai valer nota, não vai valer nota? Vai valer nota, gente, tá? Isso é avaliação. E outra coisa, não pense em nota, tá? Pensa em aprender, isso que é o fundamental, tá? Depois lá a gente vê, ninguém vai ser prejudicado nisso aí, beleza? Um abraço então e até sexta-feira que vem.